Oi meninas, bom dia. Meu nome é Débora Demari e eu sou a fundadora da Força Meninas. E eu tô aqui hoje a convite da Fundação ArcelorMittal e do Comitê de Diversidade e Gênero da ArcelorMittal. É um prazer estar aqui com vocês e a gente hoje tem um dia muito especial. Muito especial por quê? Porque é um dia cheio de oportunidades e com histórias de mulheres incríveis para inspirar vocês a pensarem como é que vocês podem entrar em áreas em que a gente escuta bastante falar a respeito, mas que a gente às vezes acha que não é para menina. Então eu vou começar convidando uma pessoa muito especial que já falou um pouquinho com vocês, né? Que é a Franciele Scatolin. A Franciele Scatolin, ela é engenheira, é também a responsável pelo Comitê de Gênero da ArcelorMittal. Então, bem-vinda, Fran. Obrigada, Débora. Bom dia, meninas, de novo. Que bom estar aqui com vocês. A gente sonhou com esse momento muitas vezes esse ano, né? E é muito bom aqui estar realizando isso. E eu vou falar por quê. Como a Débora falou, né? Eu sou engenheira e eu sempre trabalhei, sempre trabalhei na siderurgia, na verdade. Agora eu estou trabalhando no segmento comercial, atendendo a indústria automotiva. Então, assim, a minha história sempre foi de estar em lugares que são predominantemente masculinos. E isso me motiva muito a estar aqui hoje de manhã conversando com vocês para falar um pouco sobre as áreas STEM. E aí, esse momento é muito, muito por isso, porque eu não sei se vocês todas são muito jovens, não sei se vocês sabem, mas as mulheres tiveram que lutar muito na nossa história, recente até, para conseguir alguns espaços que eram predominantemente masculinos. Então, não sei se vocês sabem, mas até pouco tempo atrás, mulheres não podiam votar, né? Então, como fazer políticas públicas, né, para as mulheres se não tem lá um representante? Essas mulheres não podem nem votar e escolher seus representantes, né? Mulheres não podiam frequentar universidades. Mulheres não podiam trabalhar sem a autorização do marido. Mulheres não podiam jogar futebol. Então, as mulheres não podiam fazer muitas coisas. Então, nossas antepassadas, as mulheres que vieram antes de nós, tiveram que lutar muito para conquistar direitos que hoje, para nós, na nossa geração e principalmente na geração de vocês, a gente já acha que é normal, mas não é. Então, a gente realmente teve uma luta e a gente sabe que tem ainda muita coisa para a gente evoluir. E é por isso que a gente quer falar hoje com vocês um pouquinho sobre isso. Como engenheira, a gente sabe que ainda as universidades têm poucas meninas. E por que tem poucas meninas? E com isso, a gente sabe que nas indústrias, por exemplo, como a siderurgia, tem poucas mulheres também. E por que tem? Então, é todo um ciclo que a gente está tentando evoluir. E a ArcelorMittal entrou muito nessa luta conosco, né? Criando um programa de diversidade e inclusão que trata não só das questões do aumento de mulheres, da representatividade de mulheres dentro da empresa, mas ela também fala das questões raciais, né? Ou seja, a diversidade racial, a diversidade sexual e também as pessoas com deficiência, ou seja, quais são os desafios que esses grupos têm para aumentar a sua representatividade e a sua inclusão dentro da empresa. Então, essa manhã é uma manhã muito especial. Vocês vão ver que a gente trouxe a Débora, que tem uma super experiência para falar com vocês. A gente trouxe a Isabelle, uma menina inspiradora, que eu tenho certeza que vai falar no coração de vocês. E a Tatiana, que é a nossa diretora do Sul Fluminense, uma mulher que também tem uma história linda e inspiradora para a gente ver assim, que nós, mulheres, podemos estar e ser o que nós queremos ser.
Então, uma linda manhã para vocês. Obrigada por estarem aqui. E eu passo a palavra para a Débora aí para a gente continuar o nosso evento. Muito obrigada. Obrigada, Fran. É uma alegria te ouvir, né? Desde a primeira vez que eu vi a Fran, eu senti essa emoção dela em falar sobre um tema que para a gente também é tão importante, né? Então, meninas, eu queria contar para vocês um pouquinho do que é a Força Meninas, mas antes de contar da Força Meninas, eu vou falar de uma menininha que está aqui do meu lado, mas ela está um pouquinho escondida. Vamos ver se vocês conseguem vê-la um pouquinho melhor. Ai, aqui, ó. Vocês estão vendo essa menina aqui, ó, aqui do meu lado, meninas? Então, essa menina que está aqui do meu lado é a Estela. A Estela, ela é assistente virtual da ArcelorMittal. E não é por acaso que ela é uma menina negra, e ela também é uma menina engenheira. E por que a gente está falando hoje sobre por que é tão importante as mulheres e as meninas na engenharia? Então, a Fran já falou um pouquinho sobre isso, e dentro da Força Meninas, a Força Meninas é um negócio de impacto social, e a gente trabalha com meninas a partir dos 6 anos de idade, né? Mas a gente sabe que a idade de vocês é crucial para o futuro. Por quê? Porque daqui a 10, 15 anos, vocês vão ser as líderes das empresas, as líderes na política, as líderes onde vocês decidirem serem essas líderes. E a engenharia ou as ciências exatas são uma possibilidade para que vocês entrem no mercado de trabalho com salários maiores. Mas como assim, Débora, salários maiores? É verdade. Você sabia que uma pessoa que entra no mercado de trabalho, por exemplo, por meio da engenharia, começa com um salário às vezes 3 vezes maior do que uma pessoa, por exemplo, formada numa área em que é tradicionalmente feminina? E por que isso acontece? Isso acontece, é o que a gente pesquisa na Força Meninas e a gente atua para mudar isso, e a gente agradece a ArcelorMittal aí por apoiar a gente nesse processo, podendo conversar com todas vocês, porque a gente acredita que é preciso mudar isso. A gente estava agora há pouco antes dessa nossa ligação, fazendo uma conversa sobre uma coisa muito importante. Vocês já repararam que várias coisas não são feitas ou pensadas para meninas? Ou para mulheres? Sim. Mas esse dia de hoje, ele é exatamente sobre isso. É sobre como é que a gente olha para novas oportunidades e vai atrás delas. Então, para falar com vocês sobre isso, eu convidei uma menina muito especial. O nome dela é Isabelle, ela fez 18 anos essa semana e eu a conheço há mais ou menos uns 2 anos. No ano passado, a Força Meninas tem uma premiação que chama Mude o Mundo como uma Menina. E a Isabelle foi escolhida como a líder. Por que a líder? Porque a Isabelle é uma menina que ajuda outras meninas como ela a mudarem o mundo delas. Então, eu quero chamar aqui agora a Isabelle Cristina, que também faz faculdade de engenharia, apesar da pouca idade. Isa, tudo bem? Oi, Dé, tudo bem? Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, dividir um pouquinho com tantas meninas. Espero que a gente possa construir esse caminho juntas e realmente transformar essa realidade que a gente tem hoje no nosso cotidiano, né? Obrigada. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu acho que não tem como eu falar sobre empoderamento, sobre a importância da gente ser líderes não só de coisas externas, mas primeiro líderes de nós mesmas, né? Eu acho que tudo começa com nós mesmas. Então, queria compartilhar um pouquinho da minha história com todas vocês. Meu nome é Isabelle, eu tenho 18 anos, acabei de fazer 18 anos, na verdade. E da onde eu vim fala muito sobre a minha trajetória. Então, eu fui uma menina que nasceu na periferia de São Paulo, capital, num bairro chamado Grajaú. E desde pequena, mesmo sendo uma menina periférica, minha mãe sempre me ensinou a sonhar grande. Então, ela sempre dizia para eu sonhar grande e ser uma cidadã do mundo. Então, ela sempre falava, você tem que agir localmente, mas pensar muito grande, pensar fora da caixa. Então, acho que essa base foi muito importante para que eu realmente, desde pequena, pudesse sonhar e realmente fazer planos para que eu pudesse alcançar esses sonhos. Porque, às vezes, a gente fica pensando pequeno, mas o nosso potencial é tão grande, a gente poderia fazer coisas tão maiores que a gente pode sempre explorar mais sobre o nosso potencial. Então, isso foi muito importante na minha trajetória. Então, eu nasci no Grajaú, e com essa base que a minha mãe me deu dentro de casa, como uma menina negra da periferia, ela sabia que eu enfrentaria grandes dificuldades,
pela sociedade onde a gente vive, pelo racismo, pelo machismo. Então, ela sabia que a única ferramenta que poderia transformar qualquer tipo de barreira, para que eu pudesse enfrentar, seria por meio da educação de qualidade. E na periferia, a gente não tem uma educação tão boa, assim, de alto nível. Então, ela começou a me alfabetizar em casa, quando eu tinha 2 anos de idade, assim, foi bem precoce, mas ela sabia que quanto antes ela começasse, mais cedo eu começaria a ter resultados, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, meus pais se separaram, a gente foi para uma cidade do interior, em Mogi das Cruzes, e lá eu consegui minha primeira bolsa de estudos, onde eu comecei a estudar na escola particular, e em uma das melhores escolas da cidade. E eu comecei a me destacar bastante, até porque a minha mãe sempre me puxava muito em casa para que eu pudesse me esforçar, para que eu pudesse me superar cada vez mais. E aí, quando eu já estava no 7º ano, assim, os professores alertaram minha mãe, falou, poxa, a Isabelle tem um mega potencial, talvez ela precise ir para uma oportunidade melhor para ela se desenvolver. E a minha mãe sempre foi muito arrojada, assim, mesmo tendo o não como resposta, a gente sempre correu atrás do sim, o não a gente já tem, né? Então, ela ouviu aquilo e falou, poxa, se vocês estão falando isso, acho que ela merece para o melhor. Só que aí ela juntou, assim, todos os meus materiais, boletim, certificados, tudo que eu já tinha feito até aquele momento, colocou numa pasta e a gente foi lá para a capital de São Paulo, que é onde eu moro hoje, e a gente bateu lá na porta do Colégio Bandeirantes. Não sei se vocês conhecem, mas o Bandeirantes é um dos melhores colégios aqui de São Paulo. E aí, um colégio super elitizado também, e aí a gente foi lá conhecer a estrutura, era outro mundo, assim, eu nem me sentia no Brasil, assim, era muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E aí, conforme a gente foi conhecendo a escola, falando com os professores, eu fiquei muito mais empolgada, falei, nossa, eu quero muito estudar aqui. Mas tinha um porém, a gente não tinha condições financeiras para que eu pudesse estudar ali. E aí a minha mãe perguntou, falou, eu gostaria de falar com o responsável por bolsas de estudos. E aí eles falaram assim, não, aqui não tem bolsa de estudos, não adianta. E aí a gente ficou umas 3 horas conversando lá, minha mãe insistindo, mostrando meus boletins, falando, não, minha filha precisa, ela merece ter uma vaga aqui. E aí ela foi tão insistente que a gente foi embora com não, como resposta, mas eles entraram em contato com um projeto social chamado SMART, que é um instituto social para motivar, apoiar e reconhecer talentos. Eles dão bolsas de estudos para jovens de baixa renda nos melhores colégios de São Paulo. Mas, assim, tinha que fazer um processo seletivo para que eu pudesse ser aprovada e aí sim eu fazer parte desse projeto com bolsa. Mas, para poder se inscrever no processo seletivo, eu tinha que morar e estudar em São Paulo. E eu morava e estudava em Mogi das Cruzes. E aí minha mãe olhou para mim, a gente pesquisou sobre esse projeto e tinha pessoas saindo da periferia estudando em Harvard, em Stanford. Eu falei, nossa, é isso que eu quero, eu vou passar nisso. E aí minha mãe falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. E aí a gente tomou uma decisão muito doida, assim, no momento. Então, a gente literalmente juntou 2 bolsas, assim, de roupa, 2 sacolas de roupa, e a gente veio para São Paulo, eu abri mão da bolsa de estudos lá em Mogi das Cruzes, e a gente trocou o certo pelo duvidoso. E aí a gente vai morar lá no Taboão da Serra, que é uma periferia muito, muito vulnerável aqui em São Paulo, mas era o lugar mais barato que tinha. Então a gente chegou numa casa vazia, não tinha móvel, não tinha nada. Só para vocês terem uma ideia, a dona da casa deu 2 camas pra gente, assim, emprestada, e só tinha o colchão. Então eu dormia no colchão, minha mãe dormia na madeira mesmo, mas o objetivo era conseguir a bolsa no Bandeirantes. E aí, depois de 7 meses de processo seletivo, a gente mantendo foco no nosso objetivo, várias dificuldades apareceram, tinha tudo para dar errado, mas a gente foi tão persistente que no final deu certo. E aí eu me tornei aluna do Bandeirantes. E aí, a partir desse momento, um mundo muito diferente começou, eu comecei a ter acesso a um mundo muito diferente. Então, por mais que eu já viesse de escola particular, o Bandeirantes era muito acima de tudo que eu já tinha tido acesso. E eu comecei a me deparar numa situação um pouco diferente, porque eu sempre me via como a única menina negra em todos os lugares que eu ia. Mas dessa vez, eu comecei a me sentir muito incomodada por essa situação, porque eu estava tendo acesso a grandes sonhos meus e várias pessoas que partem do mesmo ponto de partida que eu, que é a periferia, também não estavam, principalmente as meninas negras. E aí eu tive um momento, assim, foi meu aha moment, que eu decidi tomar ação, que foi quando, aos 13 anos, eu pude fazer meu primeiro intercâmbio. Como vocês podem ver, de novo, eu sou a única menina negra. E aí, nesse momento, eu fiquei muito angustiada, assim, porque era meu maior sonho até então. E aí eu falei, gente, calma, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu conversei com a minha mãe, a gente começou a pensar em várias coisas. Eu falei, nossa, eu vou criar um blog para empoderar meninas. Só que um blog não ia mudar a vida de ninguém, é simplesmente impactar. Aí a gente trabalhou mais em cima dessa ideia e foi onde surgiu o projeto Meninas Negras. Então, desde 2017,
o projeto Meninas Negras trabalha para desenvolver, a princípio, meninas negras da periferia, e aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi tendo vários casos legais de histórias de meninas que foram transformadas. Então, por exemplo, essa menina aqui, ela chama Manuela, ela entrou no projeto praticamente analfabeta funcional, e hoje ela trabalha numa das maiores empresas de tecnologia do mundo, viaja para o mundo representando a empresa, e ela tem só 19 anos hoje. Ela entrou no projeto com 17. Então, assim, são histórias que a gente começou a transformar e as pessoas começaram a ver. Então, o projeto foi crescendo, tomando uma proporção muito grande, e hoje a gente trabalha com jovens da periferia em geral, meninas, meninos, negros, não negros, e também com jovens em situação de abrigo, justamente para gerar oportunidades para essas pessoas, principalmente pela tecnologia, porque o mundo está mudando em todos os aspectos e a tecnologia que está liderando isso. Então, para que eles possam transformar não só a vida deles, mas também a sociedade, a gente incentiva muito esse desenvolvimento dentro da área de tecnologia para que eles sejam líderes de verdade, protagonistas da própria vida deles. Então, vou passar um vídeo rapidinho que conta um pouquinho melhor sobre o projeto. Se vocês não estiverem ouvindo o áudio, quando passar aí, vocês me confirmem, por favor, se dá para ouvir? Aí eu arrumo aqui. Desde muito pequena, eu comecei a ser inserida em ambientes completamente diferentes da realidade de onde eu nasci. Perceber que eu era uma das únicas meninas negras em todo lugar que eu ia. E isso começou a me incomodar muito, e eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para mudar essa realidade. Meu nome é Isabelle, eu tenho 16 anos e eu sou fundadora do projeto Meninas Negras. O intuito do projeto Meninas Negras é combater a desigualdade racial e de gênero no Brasil e futuramente no mundo. Eu enfrentei grandes dificuldades na questão de trabalho, né, para me inserir no mercado de trabalho. E então, diante dessa questão social, eu preparei minha filha para que ela escolhesse o trabalho, para que ela escolhesse a escola, para que ela escolhesse o que ela queria fazer da vida dela. Aí, quando ela trouxe essa ideia do projeto social, eu me espantei, porque assim, ela tinha 13 anos na época e já querer criar um projeto social. Então, o projeto Meninas Negras tem a função de empoderar meninas para que elas enxerguem o próprio potencial e que possam alcançar seus sonhos, seus objetivos, sempre sendo fatores multiplicadores. A gente desenvolve atividades como mentoria, aulas de idiomas, tudo para que a menina possa estar pronta para criar as próprias oportunidades. Uma das maiores dificuldades para jovens nessa área é a afirmação, você entender o que está acontecendo na sua volta e como você pode modificar isso. Eu acho que foi uma coisa essencial que o projeto Meninas Negras deixa, que cada menina pode ser protagonista da sua vida. Eu sou outra Manuela, quem me conhece sabe, eu mudei muita coisa. Mudou a minha vida, eu posso falar isso com toda certeza. Eu acho que todo mundo precisa sonhar muito grande. A gente precisa sonhar nas coisas que não acontecem para que de fato elas possam acontecer no futuro. E tentar ter empatia com alguma causa que você se identifique. Quando você se deparar com alguma coisa, não ficar só vendo o que está acontecendo, e sim tomar uma atitude efetiva para que haja alguma mudança no futuro. Esse é um vídeo bem curtinho que conta um pouco mais e algumas meninas falam. Eu acho que a mensagem principal, assim, é que quando a gente começa a entender o nosso potencial, cada menina, a gente consegue influenciar todo o nosso redor. E isso muda não só a nossa vida, mas todo o ecossistema que a gente está inserido. Então, aqui, só para não estender mais o tempo, que é um exemplo de como que essa oportunidade, esse momento que eu falei, poxa, eu tenho capacidade de fazer mudança onde eu estou inserida, impactou muito a minha vida também, não só a vida das meninas. Então, eu contei um pouquinho da Manuela, a Beatriz, que falou também, ela é do Grajaú e hoje ela faz MBA em Nova York. A Giovana, uma menina negra deficiente, hoje ela trabalha na IBM também. Então, assim, são histórias muito legais.
que a gente conseguiu transformar. Então, através desse projeto, eu comecei a ter acesso a outras portas também, uma porta abre várias outras, e hoje eu faço parte trabalho numa empresa de tecnologia que chama Oracle, e a gente começou a ter um contato justamente pelo Meninas Negras. A gente, nessa fotinho, a gente desenvolveu um projeto, um aplicativo para resolver um problema social, e a gente ficou em primeiro lugar no Brasil, e a partir disso várias consequências aconteceram. Então, depois eu fui contratada na Oracle e o projeto foi crescendo cada vez mais e eu pude realizar um dos meus maiores sonhos, que era desenvolver algum projeto ou estar na ONU, que era um sonho que eu sempre tive desde criança, assim, de querer mudar o mundo. E no ano passado eu tive a chance de representar o Meninas Negras junto com a minha mãe e o Brasil numa conferência que teve no ano passado de mudança climática, justamente falando sobre a importância de jovens e de meninas terem essa postura de protagonismo. E hoje eu trabalho na Oracle justamente através da tecnologia para impactar e incluir pessoas que normalmente não são incluídas nesse cenário de tecnologia, porque a gente precisa ter todas as pessoas diferentes para pensar numa solução que realmente afete todas as pessoas da maneira correta. E aqui um pouquinho do prêmio Mude o Mundo como uma Menina, que foi um divisor de águas, assim, e ainda bem que eu tive essa oportunidade no começo da minha carreira, porque a gente teve uma oportunidade de ir para o Vale do Silício e conhecer o berço da tecnologia, entender como que a gente se transforma como líderes. Então, acho que a principal mensagem que eu tive, que eu aprendi, que eu quero compartilhar com vocês, primeiro é realmente se apropriar do potencial que a gente tem, porque às vezes a gente tem uma coisa chamada síndrome da impostora, né? Que às vezes a gente se coloca para baixo, a gente não acredita no nosso potencial, mas a gente precisa tirar esse bichinho, ficar falando essas coisas negativas e realmente acreditar na gente para que a gente consiga ocupar esses cargos de liderança no futuro. E aí, para encerrar, eu deixo uma provocação para vocês, de realmente pensar como que vocês vão estar em 2030, pensando que vocês têm um potencial que às vezes nem vocês se dão conta, e como que vocês podem lapidar isso para que em 2030 vocês sejam líderes, que vocês realizem os sonhos de vocês. Então, aqui é uma provocação. E líder, quando eu falo, não é só de alguma coisa. De novo, líder é quando a gente se apropria do nosso potencial, quando a gente começa a transformar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor também. Então, esse é um pouquinho da mensagem que eu queria deixar para vocês, e também que quem muda o mundo é cada uma de nós que estamos aqui hoje, porque mudar o mundo é mudar o nosso mundo. Então, essa é a mensagem principal que eu queria deixar para todas vocês, e realmente incentivar para que a gente acredite mesmo no nosso potencial cada vez mais. Obrigada, meninas. Oi, Isa. Oi. E aí, Isa, obrigada. Você sempre é super inspiradora. Cada vez que eu escuto a sua história, eu escuto de novo a sua história. E eu fico mais inspirada com você, com a sua mãe, com a trajetória de vocês e com todas as mensagens que você está trazendo hoje para as meninas. Obrigada mesmo, querida. Obrigada. Eu que agradeço. Então, meninas, agora eu vou convidar para conversar com vocês. Eu já falei bastante. E é isso que a gente faz no Força Meninas, né? A gente reflete junto com vocês e ajuda vocês a descobrirem as habilidades que vocês têm e como é que vocês querem mudar o mundo, como é que vocês ficam ainda mais despertas para o potencial de vocês para mudar o mundo e gerar transformação. Mas agora eu vou convidar uma pessoa muito especial e que eu fiquei muito emocionada ouvindo as palavras dela, que é a Tatiana Nolasco, que é a nossa diretora do Sul Fluminense, uma mulher engenheira maravilhosa, que eu queria convidar agora para contar a história dela para vocês. Bem-vinda, Tati. Olá, Débora. Vocês estão me vendo? Aham. Estão vendo a minha imagem? Eu estou apaixonada por essas meninas. Me apaixonei pela Isabelle, né? A gente teve a oportunidade de compartilhar as nossas histórias. E eu falei para ela, Isabelle, eu sou diretora com 40 anos e você vai ser presidenta, com certeza, com essa história maravilhosa e inspiradora, né? Bom dia, meninas, para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês todas estejam bem. Tem sido aí uma manhã maravilhosa. E eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês a minha história de vida, a minha trajetória até aqui, as minhas experiências, as minhas escolhas. O que é ser mulher engenheira numa indústria siderúrgica, que é um ambiente predominantemente masculino, e como é entrar numa empresa como estagiária e virar diretora, né? Em 100 anos de história
de uma usina siderúrgica, da indústria siderúrgica no Brasil. Eu fui a primeira diretora e eu espero que com as experiências que a gente puder aí compartilhar, trocar ideia, depois vocês podem perguntar o que vocês quiserem, que a gente tenha aí uma conversa muito rica e muito gostosa. Eu vou compartilhar minha tela, vocês me digam se vocês estão conseguindo ver. Estão vendo? Sim. 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 Então, tá bom. Então, vamos lá. Tá aparecendo a fotinho da minha família ou a imagem nossa tá tapando em cima? Débora, fala aí para mim. Não sei como é que oculta. Está aparecendo perfeitamente. Está aparecendo certinho. Estão me escutando bem? Sim. Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho aí da minha história. Família. Então, eu sou a Tatiana Nolasco, eu tenho 40 anos, sou carioca, nascida em Niterói, sou casada com Leonardo e sou mãe da Paula e do Rafael. A Paula tem 4 anos e o Rafael tem 6. Sou engenheira de produção, e estou hoje como diretora de negócios industriais da ArcelorMittal Sul Fluminense. E a ideia é trazer um pouquinho da minha trajetória, né? Tem muita coisa que a Isabelle fala e que eu me identifico, né? E eu vou trazer um pouco aqui dessas experiências para vocês. E aí eu começo falando da Tatiana, da minha história, falando da minha família, né? Eu me emociono sempre quando eu falo da minha família, não sei se eu vou me emocionar agora, e eu já cheguei algumas vezes e falo assim, minha família é meu ponto fraco. E aí, porque eu me emociono quando falo deles. E aí algumas pessoas falaram para mim assim, você se emociona porque é o seu ponto forte, é a minha fortaleza, né? Então, aqui na foto aqui à esquerda sou eu, pequenininha, eu sou a filha mais velha de 3 irmãs. Eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que foram sempre as minhas maiores fontes de inspiração. A minha mãe parou de trabalhar quando eu nasci e me mostrou o que é ter amor incondicional pela família, fez tudo pela família, e me fez ter a certeza de que eu queria ser mãe, né? E o meu pai é o racional, o objetivo, o ousado, né? Muito da minha personalidade vem dele, e ele me mostrou que tudo que eu queria fazer e ser seria possível. Então, desde pequena, eu tinha 2 certezas, né? Eu queria ser uma profissional de sucesso, mas eu queria ter uma vida pessoal, eu queria ser mãe, eu queria casar. Eu tinha essas 2 certezas e eu queria conseguir atingir esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Tenho 2 irmãs, né? A minha primeira irmã nasceu quando eu tinha 2 anos, a segunda irmã nasceu quando eu tinha 7. E eu sempre fui um exemplo dentro da família, né? Uma família com muita mulher, e é engraçado, e elas falam isso, né? Que eu sempre fui referência, e elas foram seguindo os meus passos, né? Eu sou engenheira, a minha irmã mais nova é engenheira de produção, e as nossas histórias são muito parecidas, e uma foi sendo fonte de inspiração para a outra. Então, o que eu falo para vocês, falando um pouquinho aí da minha família, que é muito importante a gente ter alguém do nosso lado que nos apoie, né? Se não é da nossa família, é algum professor, é algum tio, se não é o pai, a mãe. Isso foi muito importante, isso nos dá uma base sólida, que quando aparecem as dificuldades ou tem alguém que te joga, né, um balde de água fria e fala que você não é possível, né, que você não consegue, você tira a força de dentro de você e você acredita que você consegue. Isso faz toda a diferença. Eu sou evangélica, aqui tem a foto da minha igreja, né? Eu fui criada nessa primeira igreja batista de Niterói, toda a minha família evangélica, eu considero que é um grande privilégio, porque muito, né, da minha base, muito do que eu passo para os meus filhos veio dali. Sempre fui uma aluna dedicada, sempre amei matemática, sempre fui muito racional e objetiva, e líder desde pequena, né? Eu não tinha noção do que eu fazia, né? Muitas das coisas a gente só se dá conta depois que a gente fica adulta, né? E tinha brincadeiras, algumas que vocês não sabem nem o que é pela geração de vocês, né?
Eu era a Xuxa, elas eram as paquitas, eu era a médica, elas eram as pacientes, eu sempre queria ser a professora, elas as alunas. Isso acontecia de uma forma muito natural, sem eu ter ideia de que tinha uma liderança, né? Na escola, sempre que tinha que alguém lá na frente apresentar, eu levantava a mão, eu era líder da turma. Então, isso é uma coisa que marca, né, tanto a minha infância como a minha vida no colégio, e que foi muito importante para o meu caminho, minha trajetória até aqui. Na faculdade, eu saí de casa com 17 anos, né? Então, eu falo, meu pai sempre me empurrando para frente e sempre, né, dizendo que vai. E eu vim estudar engenharia de produção na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em Resende, uma experiência incrível que me fez amadurecer muito, a experiência de morar sozinha. E aos 19 anos, eu estava entrando na unidade de Barra Mansa, a unidade que eu trabalho até hoje, que vocês veem aí a foto à direita, que era chamado de Siderúrgica Barra Mansa, uma usina enorme, que eu não tinha nem ideia daquela realidade que me esperava, daquele ambiente que me esperava. Fui participar do processo seletivo e eu cheguei lá de salto alto, de saia, me arrumei toda, né, para ir fazer a entrevista do meu estágio, e cheguei lá, só tinha homem, né? E eu falei, meu Deus, acho que eu vim para o lugar errado, com certeza eu não vou ser selecionada no dia de hoje. E acabou que no final do dia, eu, que tinha sido a pessoa selecionada, comecei a trabalhar no ano 2000 nessa unidade, e aí comecei a deparar com muitas dificuldades, muitas quebras de paradigmas, não existia nem uniforme para mulher, me mandaram para uma costureira para fazer uma roupa para mim, para eu poder usar, porque não tinha nem blusa de mulher. E N situações, né? Eram tão poucas mulheres que as mulheres eram escoltadas pela segurança patrimonial até a portaria. Então, N situações que poderiam me intimidar, mas que eu via como desafio, e eu vou falar um pouquinho mais da minha trajetória, e a gente foi quebrando paradigma e foi mudando essa empresa, né? Então, aos 21 anos eu me formei, 21 anos eu era engenheira de produção, fui fazer mestrado, fui fazer pós-graduação, e aos 25 anos, né, com mestrado, com pós, com formada, eu cheguei para o meu namorado e falei, agora a gente tem que casar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o meu marido no meu primeiro ano de faculdade, ele também engenheiro. Isso me ajudou muito, porque ele entende muito esse ambiente que a gente vive e sempre foi uma pessoa que me deu muita força. E aos 25 anos, com essa cara de menininha, eu estava casada, né? Virei coordenadora logo depois, virei gerente aos 27 anos, e aí, né, comecei a passar por diversas áreas, né? Virei gerente de planejamento e logística, tinha 300 pessoas que eu era responsável, tudo homem, e as pessoas olhavam, né? Eu sempre fui muito magrinha, menininha, né? Hoje eu tenho 40, mas nessa época, 15 anos atrás, tinha cara de mais menina ainda. E a gente sofre, né, nesse ambiente masculino, tem muita dificuldade, tem muito preconceito, tem muita gente que quer que você desista, tem muita gente que até está do seu lado, que gosta de você, mas que não sabe, né? Fala umas coisas e que se você não tem muita certeza do que você quer, você pode desistir. Virei gerente de suprimentos, gerente da área técnica e qualidade, gerente de laminação, e há 4 meses fui promovida a diretora de negócios das unidades do Sul Fluminense, né? Não poderia deixar de mostrar esse slide aí para vocês, né, que é um grande ponto aí forte, né, o momento da minha maternidade. Eu decidi, né, na minha vida, tudo foi muito planejado, eu decidi que eu seria mãe mais tarde, né, eu queria estudar, eu queria avançar na minha carreira profissional, e aos 34 anos eu engravidei do Rafael, nasceu o Rafael, nasceu a Paula com 37 anos, e depois que os meus filhos nasceram, eu me tornei uma pessoa muito melhor, uma líder e gestora muito melhor, né? E muitas pessoas que chegam para mim e falam, Tatiana, como é que você consegue ser diretora, responsável por 800 homens, comandando 2 plantas e ainda ser mãe, né? Eu moro numa cidade que eu não tenho ninguém da minha família aqui, ninguém da minha família, nem do meu marido,
E eu falo, tudo que a gente quer fazer e a gente acredita e a gente sonha é possível. É só a gente querer. Eu me considero, né, eu sou muito intensa na minha vida profissional, eu sou workaholic, eu sou viciada em trabalho, eu tenho paixão pelo que eu faço, e eu sou uma mãe muito dedicada, e a gente vai moldando a nossa vida, meninas. A gente vai moldando a nossa vida da forma que precisa para que as coisas deem certo, né? Então, eu chego em casa normalmente todo dia às 9 horas da noite, e meus filhos dormem 11, meia-noite. E tem muitas pessoas que falam assim para mim, né? Meu filho dorme às 8 da noite. Eu falo, o meu dorme 11, meia-noite. Porque eu tenho que chegar em casa e tenho que brincar de pega-pega, de pique-cola americano e fazer todas as brincadeiras com ele e dá certo. Como diretora, foi uma grande quebra aí de paradigma, né? Como eu falei no início para vocês, nem eu imaginava que fosse ter uma repercussão tão grande. Primeira mulher diretora de uma unidade industrial em 100 anos de história, né? Aí começou uma parte da minha vida profissional que eu nunca podia imaginar, né? Dar entrevista, sair na capa de jornal, tirar foto, né? E aí eu comecei a ter muitas mensagens, e-mails e pessoas querendo conversar comigo, mulheres que se sentiam representadas, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Eu comecei a receber mensagens, mulheres que são executivas hoje de sucesso e que tinham tomado a decisão de não ter filho, que achavam que era impossível balancear a vida pessoal com a profissional, né? E aí eu falo, né, todas as oportunidades que eu puder ter dentro dessa minha posição hoje, de falar para as mulheres, aqui de falar para vocês, meninas, é uma honra, né? Eu, quando eu entrei nessa empresa há 20 anos atrás, eu tinha poucas pessoas que me inspiravam, a minha maior inspiração era minha mãe, meu pai, era minha família, e era a força que eu tinha dentro de mim e a vontade de querer fazer as coisas darem certo, né? E aí aqui eu deixo para vocês, né? A mensagem que é que eu falo para os meus funcionários é o que eu falo para as pessoas que estão perto de mim. E é o que eu falo para os meus filhos, mesmo tão pequenos. Nunca desista dos seus sonhos. Acredite no seu potencial. Acredite no potencial de vocês. As pessoas me perguntavam e falavam assim, Tatiana, qual o seu dom? Eu falei, acho que não tem dom, né? Então, assim, a gente tem que acreditar, a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que conhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Todo mundo tem ponto forte e ponto fraco, né? A gente tem que potencializar os nossos pontos fortes e trabalhar nos nossos pontos fracos. Tenha coragem. Eu falo que coragem, para mim, é uma das competências mais importantes. A Isabelle, na história maravilhosa dela, é coragem, né? Eu fui gerente de 5 áreas, meninas. Das 5 áreas que eu fui gerente, eu nunca tinha trabalhado antes em nenhuma dessas gerências. Tem pessoas que ficam 10 anos numa área, conhece tudo, domina tecnicamente a área, e aí depois vira gerente, vira a pessoa de liderança. Eu entrava na área sem saber nada, mas é com força de vontade, é com humildade, é colocando as pessoas certas no local correto, que eu tenho uma história, cada uma dessas trajetórias, cada uma dessas passagens que deu muito certo, né? Então, a gente tem que acreditar na gente. Teste o limite de vocês. E tem alguém que apoie vocês. Isso é muito importante. A gente ter alguém, né? Hoje, a minha fortaleza é a minha família. Eu tenho o meu marido, que é maravilhoso, e muitas vezes eu chego em casa 10 horas da noite, dá um problema na fábrica, e 10h30 eu estou botando o uniforme e voltando para o trabalho. E às vezes eu estou meia-noite na planta e recebo uma mensagem dele assim, eu tenho muito orgulho de você. Estou com você. Isso me dá uma força enorme. Então, né, com certeza, eu tracei caminhos que para mim eram completamente desconhecidos. Quando eu era escolhida para fazer treinamentos, fiz muitos treinamentos nesses 20 anos de carreira. Tem um que me marcou muito, que era um treinamento que eu tinha que viajar, e foram 30 pessoas inscritas. Era um treinamento de black belt, de estatística, que nós engenheiros fazemos. Quando eu chego no treinamento lá em Piracicaba, tinham 29 homens e eu, né? Então, sempre muito mais nova e sempre única mulher. E a gente não pode deixar isso nos intimidar, né?
É isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. É um prazer estar aqui e é muito gostoso poder compartilhar essa história com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Obrigada, Adriana. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Tati. Sua história é sempre linda. E emocionante, né, Adriana? Uau, eu fico sem palavras aqui toda vez que eu ouço. Muito inspiradora. Meninas, a gente tem agora um espaço muito importante para vocês escreverem, que é o chat aqui do lado, e mandarem dúvidas, perguntas para a Tati e para a Isa. Então, agora é a hora da gente conversar um pouquinho com a Tati e com a Isa. Então, eu queria pedir para vocês mandarem perguntas aqui no chat aí do lado, que vocês têm. Vamos lá, vamos perguntar um pouquinho, gente? Então, a gente está aqui. A Alice também está aí no chat, ela é a nossa moderadora hoje. E a Alice vai mandar as perguntas para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? A gente recebeu aqui, Tati, como é que é trabalhar na ArcelorMittal? Então, vamos lá. Eu sou apaixonada pela ArcelorMittal, pessoal. Apaixonada, né? Tem 2 anos que eu trabalho na ArcelorMittal. Eu falo que o meu primeiro maior desafio foi a licença maternidade, né? Sair e voltar. O meu segundo maior desafio foi a minha experiência de chegar na ArcelorMittal. Cheguei numa empresa onde tinha só homem, muitos homens, né? 95% das nossas plantas são homens, mas é uma empresa maravilhosa. A gente está aí falando, a Fran falou um bocado do programa de diversidade, desde 2019 que foi lançado. É uma empresa que acredita nas pessoas, é uma empresa que faz valer a meritocracia, né? Eu sou a prova disso. Quantos homens e pessoas que tinham anos e anos de trajetória dentro dessa empresa estavam preparados para essa posição de diretora, né? De direção. Mas a ArcelorMittal escolheu a Tatiana, uma mulher, um pioneirismo, uma quebra de paradigma. Por quê? Porque eles acreditavam que a Tatiana estava preparada, né? Então, a ArcelorMittal, não sei se vocês sabem, é a maior indústria siderúrgica do mundo e do Brasil, né? Foi eleita pela 3ª vez agora, esse mês, né, como uma das melhores empresas para se trabalhar. E eu falo que muito, né, o que nós estamos fazendo aqui, a gente parar agora nesse nosso sábado para ter um evento como esse maravilhoso, né? Então, é uma empresa realmente inspiradora, que eu sou apaixonada, que eu me identifico e que eu incentivo todas vocês aí a trabalhar, né? Eu não falei, eu falei rápido, né? Eu escolhi fazer engenharia de produção porque eu queria trabalhar na indústria. Eu não sabia que eu ia trabalhar numa indústria siderúrgica, né? Mas a gente falou aí que o engenheiro ele tem a capacidade de resolver problemas. Isso me encantava, né? Resolver problemas complexos. Então, é muito legal. Então, super indico a cada uma de vocês aí que quiser, e não é só engenharia, né? Nós temos N áreas e que a gente tem aí oportunidade e programas de estágio também, né? As pessoas me perguntam, o que você acha de programa de estágio? Eu entrei como estagiária, virei diretora, então é algo que eu acredito demais, né? Então, é isso aí, meninas. A gente tem um monte de pergunta. Vamos lá, eu acho que essa daqui eu vou até começar perguntando até um pouquinho também para a Isa, e aí você também responde, Tati, que é como é que é para vocês lidar com a síndrome de impostora, e se isso acontece com vocês também, essa questão de se questionar e pensar que às vezes você não é boa o suficiente. Nossa, acontece muito, mas eu acho que uma coisa importante, assim, é que primeiro, tá atento de que isso acontece. Eu acho que se eu não soubesse o que é a síndrome da impostora, talvez seria pior. Mas eu consigo identificar, por exemplo, quando eu tô em um momento que eu tô me subestimando, fazendo algo do tipo. E uma coisa que eu faço muito e que dá super certo, eu tenho muitas pessoas, assim, que eu posso confiar, sabe? Pessoas que
estão sempre ali comigo e falam, não, Isa, você pode, não, Isa, você consegue, Isa, vai, tá com medo, vai assim mesmo. Então, assim, é muito bom se cercar de pessoas que conhecem seus objetivos, sabe o que você quer e que vai te empurrar, sabe? Por mais que você esteja com síndrome, sem síndrome da impostora, isso é uma coisa que vai sendo desenvolvida. E tem a minha gestora fala uma coisa muito legal, que é assim, que é entre aspas, né? Fingir até que você realmente consiga fazer aquilo. Então, às vezes eu tô morrendo de medo de fazer alguma coisa, uma apresentação, sei lá, qualquer coisa, e eu não, aí eu, entre aspas, finjo para mim mesma e falo, não, eu não tô com medo, eu tô super confiante, vai dar tudo certo, e eu tô, por dentro, eu tô no nível absurdo. E no final vai dar certo. Então, acho que ir aprendendo essas para mim, né, essas táticas, assim, ajuda muito e com certeza ficar perto de pessoas que me incentivam sempre, que me puxam para frente. Eu acho que isso é muito importante. Muito legal, Isa. E aí, complementando, né, o que você está falando, o que eu falo, gente, para as pessoas é o seguinte, né? A forma que a gente vê as coisas, né? Se a gente vê tudo de forma positiva, a chance de dar certo é muito maior. Se a gente é negativa e não acredita, né, aquela história do copo meio cheio ou meio vazio, se você já começa de forma negativa achando que não vai dar certo, a sua insegurança, ela pode acabar com algo que poderia ser extraordinário. Então, é sim muito importante, como a Isa falou, da gente ter pessoas do nosso lado, porque algumas vezes, e no meu caso, muitas vezes, a gente se questiona. E outra coisa importante para falar aqui é o seguinte, a gente nunca está totalmente preparado para nenhum desafio que a gente assume. Nunca estamos totalmente preparados, né? Eu estou totalmente preparada para ser diretora de 800 homens? Eu estou totalmente preparada para ser... É óbvio que não. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que ter força de vontade. E quando a gente acredita, gente, muda a forma que a gente fala e a gente começa a passar uma autoconfiança para as pessoas, que as pessoas começam a acreditar na gente. E aí a gente entra num ciclo virtuoso. E eu tenho muitas pessoas hoje que trabalham dentro da ArcelorMittal, mulheres, que falam assim para mim, Tatiana, eu quero falar igual você. E as pessoas falam muito melhor. Mas é a gente ter autoconfiança. E não é ter soberba. Mas é a gente ter autoconfiança e acreditar, né? Nada é fácil. Nada é fácil. E eu, como sou religiosa e evangélica, que falei para vocês, quando eu acho que tem uma reunião muito difícil, eu faço minha oração, né? Eu sempre faço uma oração. Eu acredito nisso, isso me dá uma força, né? Para as pessoas que têm aí a religião, cada um tem a sua crença, né? Então, é isso. A gente precisa se segurar, né? Nas coisas que, seja na religião, nas pessoas que nos apoiam, mas autoconfiança e ver as coisas de uma forma positiva faz toda a diferença. É isso. Maravilhosa. Acho que você já respondeu até uma outra pergunta que fizeram para a gente, que é como é que vocês desenvolvem a coragem, né? Como é que eu acho que você já respondeu sobre isso, né? Que tem a ver com essa capacidade de se desafiar mesmo, de ter medo, e a Isa também falou isso que eu sempre falo, né? Eu até anotei numa plaquinha na minha casa, quando eu descobri que eu estava grávida, eu anotei, vai, se der medo, vai com medo mesmo, que eu fiquei apavorada quando eu descobri que eu estava grávida. Foi engraçado falar isso, porque quando a gente está muito também, uma pessoa que pensa muito no futuro, a gravidez, pelo que a gente escuta, né, em volta, é como se fosse interromper esse futuro, né? E é importante a gente olhar, lógico, uma menina que fica grávida muito cedo, realmente ela vai ter muito mais desafios na trajetória dela, né? Mas é importante a gente entender aí, pela sua história também, Tati, que é possível alcançar esse sucesso. Se a escolha dessa menina é ter uma família, é possível, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa clareza das nossas escolhas. E aí, Débora, só para te complementar, e muitas pessoas, né, desistem dos seus sonhos pensando nos julgamentos que podem ter, né? Verdade. Então, e muitas, né, aqui a gente está falando para meninas, mas muitas, né, mulheres executivas desistem da gravidez porque acreditam que não é possível, né? Verdade. Então, a gente tem que acreditar no que a gente quer e fazer o nosso sonho ser possível. Com certeza.
Isa, as meninas perguntaram uma coisa que eu achei bem legal também, né? Porque a gente vê a Tatiana, a gente tá olhando também para uma mulher, né? Que tá aí, a gente que tá uma carreira super consolidada, passou por várias coisas, mas você tá no comecinho, né, da sua carreira. E aí as meninas perguntaram o seguinte: o que você pensa sobre as mulheres nessas áreas, né, que são tradicionalmente masculinas, e se você recomenda para uma menina que de repente pode ter vontade de entrar nessas áreas, mas que não encontra muitas referências? Sim, eu acho que isso é muito legal, porque assim, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, né, no ano passado. E aí, o primeiro time que eu fiz parte era basicamente vários homens brancos acima de 40 anos e eu. E assim, para mim foi um choque, assim, sabe? Porque era uma área super técnica, sabe, dentro da empresa. E eu fiquei, nossa, tá bom, mas vamos mesmo assim. E eu acho que uma coisa legal é que eu tive uma grande sorte que eles foram muito aliados meus, assim, sempre dando muito suporte, sempre me orientando, mas assim, eu acho que sim, eu recomendo super, eu acho que é muito legal a gente se desafiar, isso tem muito a ver também com a questão da coragem, né? Eu tinha uma percepção meio distorcida de coragem, não distorcida, mas eu tinha uma interpretação e agora eu tenho outra sobre coragem, porque antes eu ficava pensando, né, poxa, eu tô nesse meio, eu sou a exceção daqui, desse cenário, então eu preciso ser a melhor, eu não preciso falhar em nada, quer dizer, eu não posso falhar em nada, eu tenho que ser quase que um robô, entre aspas, né? De, tipo, sempre crescer e não demonstrar nenhum tipo de vulnerabilidade. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, né? Até foi um feedback que eu recebi. Falou, Isa, uma pessoa chegou para mim e falou assim, não, você é super corajosa, mas às vezes é importante a gente ser um pouco vulnerável para que a gente consiga desenvolver um pouco dessa coragem ainda mais, porque a gente não pode se blindar, a gente tem que se abrir para crescer junto com as pessoas. Então, é uma coisa que eu faço, eu posso fazer uma coisa muito bem, mas se eu abro para alguém nesse sentido de vulnerabilidade, essa coisa pode ser muito melhor. Então, eu comecei a ter um olhar muito assim. Eu acho que essa sensação de, nossa, esse peso de um ambiente machista, um ambiente tal, começou a ficar bem mais leve. E até a questão da síndrome da impostora começou a amenizar também. Então, eu recomendo muito e eu acho que é realmente se desafiar, igual a Tatiana falou, sabe? Isso que ela falou também, de que a gente nunca vai estar para o próximo desafio, serviu muito nesse momento agora que eu estou vivendo, sabe? Porque muitos planos, muitos sonhos, e aí a gente fica naquele, né? Vou, não vou, não, mas deixa eu me preparar mais um pouco. Mas a gente precisa ir. E durante o caminho a gente vai se desenvolvendo, né? Eu acho que a gente precisa ter essa postura. Então, com certeza, recomendo tudo que vocês quiserem fazer. Ai, muito legal. Tati, acho que dentro dessa pergunta também, né, que fizeram para a Isa, tem uma pergunta aqui que é: como é que uma mulher descobre que ela está se destacando no meio de vários homens? E se até a minha pergunta é até se é preciso descobrir isso, né? Mas eu acho que com certeza é um ponto bem importante. Como é que você percebeu que você se destacava? Como é que foi isso? Então, né, na verdade, eu tenho 20 anos que eu trabalho nessa empresa, né? Mas foram 18 anos na empresa anterior, que eu cheguei menina, estagiária, e fui sendo escolhida para os programas de treinamento, para os programas de potencial, jovens talentos, programa de mentoring com os executivos lá de cima. Então, você começa a ver que você está sendo escolhida e estão investindo. Eu fui promovida gerente pela primeira vez com 27 anos. Hoje, isso é mais normal, né? Cada vez mais nós temos CEOs, presidentes, jovens, mas há 15 anos atrás, os cargos de liderança eram ocupados, sim, por homens, e como a Isa falou, acima de 40 anos, né? Então, isso foi muito natural, Débora. E aí, quando a ArcelorMittal chegou, há 2 anos atrás, uma empresa predominantemente masculina, eu falei, meu Deus, vou ter que começar do zero, né? Ninguém me conhece. Essa questão aí do talento que despontou de forma muito naturalmente, porque eu era cria da casa na empresa anterior, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou ser mandada embora. Eu sou uma gerente, e a gente vai pesquisando na internet, né? A área que eu era gerente tinha 10 gerentes na ArcelorMittal. Eu falei, vão me mandar embora, né? E aí eu tomei uma decisão que vai muito em linha com o que a Isa falou. E eu falei assim, eu vou ser eu mesma. Eu vou ser autêntica.
eu me sinto muito diferente de muita coisa que eu vejo nessa empresa, né? Mas eu vou ser eu. E muitos talentos da empresa anterior, com medo, começaram a pedir demissão, começaram a ir embora, né? Começam a sofrer antes das coisas acontecerem. E eu falei assim, eu vou ficar até o final e vou ver o que vai acontecer. E vou ser eu. Vou falar quando eu quiser, vou falar o que eu penso, vou contrariar. E isso, Débora, aconteceu, né? 3 meses depois de eu entrar na ArcelorMittal, eu estava participando de um programa de mentoring com o presidente. E aí eu começava a falar o que eu pensava, começava a questionar, e aí começou as pessoas falando assim, Tatiana, esse pessoal aí desse sul fluminense é diferente, esse pessoal é autêntico. Então a gente começou a trazer algo, leveza, né? A hierarquia, não tem que falar mais alto, né? Todo mundo tem o seu valor, independente da sua idade, do tempo de casa. E aí começou, né, isso, eu tive a oportunidade de participar desse programa de mentoring com 3 meses de empresa, e as coisas começaram a acontecer, né? O diretor foi sair de férias, eu era uma das, né, a mulher, não era engenheira metalurgista, quem que ele escolheu para substituí-lo nas férias? Eu. E aí começou a ver que tinha ali a Tatiana despontando, até que quando o meu antigo gestor, com 37 anos de empresa, aposentou, escolheram a Tatiana para sucedê-lo. Então, é isso. Sejam vocês mesmos. Não tenta, vou ver aquele homem que tem 40 anos e que era... Nada. Fui eu sendo eu mesma que eu despontei, né? Isso fez muita diferença. Com certeza, maravilhosa. Meninas, eu queria, a última pergunta que eu vou trazer para vocês, a gente tem várias perguntas, depois eu vou mandar para vocês, a gente tem o nome das meninas, tem, por exemplo, a Júlia, que falou que o pai dela trabalha com você, Tati, tem um monte de mensagem muito legal, eu vou compartilhar com vocês depois, mas infelizmente tem mensagens também sobre o intercâmbio da Isa, mas eu vou compartilhar e a gente manda depois as respostas para vocês, tá, meninas? Mas agora eu vou fazer uma última pergunta para a gente poder fechar esse momento gostoso que a gente está aqui, que é a seguinte, que mensagem que vocês querem, eu sei que vocês já deixaram algumas mensagens, mas se vocês quiserem reforçar, que mensagens que vocês deixam para esse grupo de meninas que está aqui com a gente hoje? Tá bom. Na verdade, eu vou compartilhar assim, eu pensava muito de uma forma linear, assim, da minha trajetória até ano passado, sabe? E aí, um belo dia, o meu gestor da época sentou comigo, conversou, e ele me deu um conselho que transformou tudo, assim. E hoje eu tenho isso como, tipo, no post-it, assim, na minha frente, que é de realmente sair do senso comum. Porque às vezes a gente está dentro de tantas caixinhas que a gente tenta assim, se realmente se enquadrar em um padrão X ou Y, ou fazer isso que a Tati falou, de ser autêntica, isso é muito importante até na nossa trajetória, sabe? Não tentar seguir um padrão específico de tipo, porque eu tava pensando numa forma muito linear, assim, da minha trajetória profissional, por exemplo. E aí, tipo, provocar para a gente sair, pensar fora da caixa, fazer coisas diferentes. E realmente não ter medo de arriscar, independente da idade, independente do tempo. Isso é uma coisa muito importante que transformou toda a minha trajetória e toda a minha realidade, assim. Então, eu acho que o recado que eu diria é sempre de exaltarem cada vez mais quem vocês são em essência, para isso fazer muito processo de autoconhecimento, acho que isso é muito legal. E não tentar se encaixar em nada, ser realmente fora do senso comum. Senso comum é realmente essas pessoas que querem seguir o padrãozinho, fazer tudo certinho. Eu acho que isso faz a gente perder quem a gente é, sabe? Então, acho que o conselho que eu diria é sejam realmente autênticas e pensem coisas diferentes para fazer. Pensem em coisas fora da caixa. E para isso, às vezes é importante ter pessoas que vão ajudar a gente a pensar fora da caixa. Então, eu me cerco de mentores, por exemplo. Pessoas que vão me deixar desconfortável, que vão me deixar pensando em possibilidades diferentes, que isso tira a gente da zona de conforto. Então, acho que esse seria meu conselho. Maravilhosa, Isa. Maravilhosa, Isa, você. O que eu falo para vocês, meninas, é muito parecido, né, com o que a Isa falou, e é o que eu acho que eu posso deixar aqui, né? Acreditem que vocês podem. Acreditem no potencial de vocês. O mundo precisa de meninas, de mulheres, em todos os lugares, sabe? Por que eu virei diretora? Porque eu sou mulher, porque eu fui autêntica, porque eu tive coragem. Se não foi porque eu sou mais competente tecnicamente do que outro homem, não.
Então, pessoal, acreditem, vejam a vida de forma positiva. Não reclamem. Se vocês verem um problema na frente de vocês, veja ele como um desafio. Isso é uma coisa que eu falo para os meus funcionários quando tem um monte de problema e parece impossível e começam as pessoas a reclamar. Parem de reclamar da vida. Vejam isso como uma oportunidade. Vejam os problemas como oportunidades. E quando a gente vê problemas, obstáculos, como oportunidades, e tendo coragem para enfrentá-lo, a gente vai vencendo tudo, gente. E as coisas parecem tão fáceis. Né? Tem gente que chega para mim e fala assim, Tatiana, sua história parece tão fácil. Né? Vendo assim, parece fácil. Mas o quanto de privação que eu tive, o quanto de privação, né? O quanto é difícil a beça. Então, é isso que eu deixo para vocês, meninas. E sejam vocês, sejam autênticas. Obrigada, Tati. Acho que essa conversa não podia terminar, né? A Adriana vai concluir também, fazer um sorteio. Então, meninas, fiquem por aí. Então, eu queria agradecer de todo o meu coração, toda vez que eu vejo eventos como esse que a gente está tendo a oportunidade de fazer hoje, com o apoio aí da Fundação ArcelorMittal, que convidou a gente pelas mãos da Adriana, que vai encerrar, conversar com a Tati, com a Isa, a gente percebe que realmente o nosso propósito está caminhando, que é mobilizar as meninas para despertarem para o potencial que elas têm para mudar o mundo. Então, vocês têm potencial para mudar o mundo, para transformar a vida de vocês, a vizinhança e tudo que está em volta. E a gente está aqui para dizer isso para vocês. E as áreas de STEAM, que é o que a gente está mostrando para vocês, são sim uma possibilidade para as meninas fazerem o que elas quiserem e contarem outras histórias no ambiente de trabalho, como a história da Tati e da Isa que a gente acompanhou hoje. Então, eu quero agradecer e eu vou passar agora para a Adriana, que é da Fundação ArcelorMittal, que é a gerente da Fundação ArcelorMittal, e queria mais uma vez agradecer a Adriana pela oportunidade, espero que a gente converse muitas vezes, meninas, quero saber muito mais sobre vocês. A gente está no @FRMeninas, sigam a gente lá. Tá? Obrigada com você, Adriana. Obrigada, Débora. Meninas, não vão embora ainda, mais 5 minutinhos, por favor, a gente ainda tem surpresa. Eu estou aqui, né, eu comentei no chat entre a equipe que no auge dos meus 41 anos de idade aprendi muita coisa, estou saindo daqui muito inspirada. Né? Muito obrigada, Isabela, Tatiana, né, vocês fizeram aí a minha manhã muito melhor. E o que eu queria comentar rapidamente é que hoje nós falamos aqui muito sobre sonhos, né? E eu queria contar para vocês que esse projeto também nasceu de um sonho. A ArcelorMittal, né, ela tem um sonho de aumentar aí a equidade de gênero dentro da organização, e há um ano atrás, né, uma equipe de mulheres também sonharam esse evento para vocês. Né? Nós nos reunimos inúmeras vezes, inicialmente era para ser um evento presencial, mas em função da pandemia, né, nós tivemos que adaptar para o ambiente virtual, e acho que hoje a gente está saindo aqui muito felizes, porque esse é o primeiro de muitos, né, de muitos outros eventos que virão. A ArcelorMittal acredita, a Fundação ArcelorMittal é a responsável pelas ações sociais, e a gente acredita que a gente tem um campo muito fértil, muito grande aí para poder investir. E aí eu queria também agradecer, vocês não estão vendo, mas nos bastidores nós tivemos um apoio muito grande de outras mulheres, né, que estão aí, que poderiam, por favor, abrir a câmera. A gente tem aqui a Catarina, que desde o começo também sonhou conosco essa iniciativa, a Patrícia, Ana Carolina, Elisa, a Marcela e outras mulheres que não estão aqui, incluindo a presidente da fundação, né, a Paula Raca, que foi quem nos sugeriu aí o nome para esse grupo e para esse projeto. Né? Então, de novo, eu queria agradecer. Esse é um evento feito com muito afeto, né, com muito carinho de mulheres para as meninas, né, porque a gente também pode se ajudar, né, e a gente deve se ajudar aí. Tchau, meninas. Beijo. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas.